Glória a Deus. Então baixa a cabeça e feche os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, principalmente em nossos corações. Conduza, Senhor, nossas mentes cativas a Ti nesse instante. Que os teus próprios anjos, ministradores, venham aqui ministrar os nossos corações, que cada palavra lançada desse altar venha ser uma semente, Senhor, que encontre um solo fértil no coração dos teus filhos, e essa semente venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, libertação, conversão, transformação, Pai. Mas opera na vida dos teus filhos, que eles possam ter essa noite uma experiência sobrenatural contigo, Pai. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário a teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora, em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Estava orando aqui eu com uma voz rouca. Eu lembrei de um episódio que o apóstolo Nino foi pregar na conferência, ele estava falando e começou a ficar sem voz. O pessoal deu Coca-Cola quente para ele, falou que era bom, e ele tomou, né? Misericórdia, cada coisa que a galera faz, né? Chá de Coca-Cola, vê se pode. Então vamos lá, gente. O tema da mensagem de hoje é águas amargas, Deus doce. Amém? E para ilustrar isso aí, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo 15, 22. E você que for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se não tiver Bíblia, pega carona com o irmão do lado. E se não estiver achando, abre em qualquer lugar aí a tua Bíblia e finge cachorro. Mas fala assim: meu Deus, em breve a televisão já vai estar no lugar, né? Chegou o suporte, já chegou o trilho da. Trilho não? Misericórdia. Todos acharam? Obrigado, tá? E diz assim: depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Jeová-Rafá. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? O capítulo 15 de Êxodo, ele abre com um dos momentos mais marcantes da história de Israel, que é o cântico de Moisés. Amém? Imagine a cena: o povo que antes chorava, lamentava sobre o peso da escravidão, agora eles cantam com toda a força. Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho em terceira, né? Que essa história já por si só é algo grandioso. Você imagina você atravessar o mar vendo o chão. Então, enquanto o exército mais poderoso da época ia atrás deles e foi sepultado debaixo das águas. Até pouco tempo atrás, alguns arqueólogos acharam vestígios de carros de guerra, né, dos egípcios, debaixo lá das águas do Mar Vermelho. Ou seja, aquilo ali foi vitória total. Aquele era o som da liberdade, o som de um povo que viu com os próprios olhos o braço forte de Deus. Só que apenas 3 dias depois desse grande acontecimento, o ambiente muda completamente.
do som vibrante das harpas ao silêncio seco da sede. Você imagina? Eles estavam vibrantes e de repente eles estão num lugar que eles não têm água, estão morrendo de sede. Quem já ficou com sede aqui? Sem um lugar para beber água é horrível, né? É ruim demais ficar com sede, cara. Então é do júbilo da vitória ao peso da necessidade. E isso nos lembra que na caminhada com Deus, a distância entre a maior celebração e a maior prova pode ser de apenas alguns passos. A distância de uma grande vitória e uma provação gigante pode ser apenas um estalar de dedos. E essa é a grande verdade, não muda para ninguém. O mesmo Deus que te faz atravessar o mar é o que te sustenta no deserto. O texto diz que eles entraram no deserto de Sur. E aqui é um detalhe precioso, porque a palavra Sur, no hebraico, ela significa muro. Essa palavra é muro. Então não era apenas um local físico, mas era uma mensagem espiritual. Era como se Deus tivesse permitido que o povo chegasse a um ponto sem saída, a um lugar que não havia como voltar e nem como seguir sem intervenção divina. Agora, por que Deus faria isso? Por que Deus faria essa situação? Porque a libertação, ela não era apenas geográfica, mas ela também era interior. Não adiantava tirar o povo do Egito, libertá-los de Faraó, se eles não tivessem uma libertação interior. Eles precisavam conhecer não só os milagres de Deus, mas o próprio Deus. Eles precisavam ter relacionamento com Deus. Eles precisavam aprender a confiar e se relacionar. Assim como Israel, nós também atravessamos muitas vezes mares vermelhos em nossas vidas. São coisas grandiosas que nós conquistamos. E aí pensamos que o pior já passou, porque quando você atravessa uma vermelha é porque algo estava muito ruim, e aquilo ali foi o teu escape, a tua vitória, né? Porque quando Moisés chegou de frente para o mar vermelho, ele tinha as montanhas de um lado, do outro o exército e do outro o mar. E Deus abriu o mar. E muitas vezes a gente passa e acha assim, agora acabou, já passou. Só que Deus, ele sabe que antes da gente chegar à terra prometida, é necessário passar pelo deserto de Sur. Aquele momento em que tudo o que resta é confiar somente em Deus. Confiar que somente Ele está no controle, mesmo quando a sede, o cansaço tentam nos convencer ao contrário. Às vezes a gente está tão cansado, com tanta sede, está tão desesperado, que a gente não consegue enxergar que é só depender de Deus. No versículo 23, ele nos leva a um momento de expectativa frustrada, porque depois de 3 dias no deserto, o povo finalmente encontra água. 3 dias de sede no deserto, e eles falam, caraca, agora a gente vai beber água. Quem já sentiu sede deve ter passado por isso também. Talvez não 3 dias, mas algumas horinhas sem saber onde arrumar água. De repente tu vê um barzinho com aquela água com gás gelada. Tu fala, meu irmão, é agora que eu vou beber a água. Tu fala assim, cara, esse bar deve ter água com gás gelada. Não é isso? Na estrada. Só que ao provar, aquele povo percebe que não pode beber porque a água é amarga. Quando eles chegam perto daquele lugar que parecia algo maravilhoso, eles veem, não, essa água não vai saciar minha sede. É igual você chegar morrendo de sede e falar, eu vou beber água nesse lugar, o caminhão só tem guaraná top. É bem doce, com dor de bala. Fala, vai me lascar mais ainda. E a palavra hebraica aqui para amargo é mara, que não descreve apenas um sabor desagradável, mas também uma tristeza profunda, uma frustração intensa ou uma experiência dolorosa, porque não é só amarga falando sobre sabor, é amarga falando de estado de espírito. Sabe a pessoa amarga? Amargurada por alguma situação? Então, no contexto do mundo antigo, águas amargas não eram um mero incômodo, elas representavam um risco de vida. A sede prolongada no deserto, ela já debilitava o corpo, e beber água contaminada podia ser fatal. Até hoje, tudo bem, tem gente que bebe aquelas águas sem gás do trânsito na linha amarela. Aquilo ali, meu irmão, é água e vala. Não,
for água do poço, tá bom, cara. Aquilo ali é água de vala. O cormuçozinho que fica passando assim, né? Não, água da borracha. Não é não? Água da borracha. Água da borracha. Não, da borracha já bebi muito, não é não? Já vi na reportagem. Então nesse momento Deus estava ensinando que nem toda fonte que a gente encontra pelo caminho é segura. Muitas vezes a gente vai encontrar fontes, vocês estão entendendo, né? Que vão parecer que tem água potável para a gente, mas está só destilando água amarga. E muitas vezes também na vida espiritual nem toda solução aparente para a sede da nossa alma traz vida. Algumas envenenam o nosso coração. Nem toda fonte que brilha à distância é capaz de matar a sua sede. Algumas podem até acabar com a sua vida. Mara é um lembrete de que Deus muitas vezes nos conduz a lugares que não são o nosso destino final, mas são parte do nosso processo. A gente vai precisar passar por um processo. Ele não queria apenas saciar a sede física daquele povo, ele queria transformar a fonte. É o mesmo princípio que Jesus aplica em João 4, ao dizer que para a mulher samaritana, que a água do poço não mataria a sede dela para sempre, mas que a água que ele dá, ela se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquilo que parecia uma resposta imediata à necessidade daquele povo, era na verdade uma oportunidade para a revelação de Deus. Em Mara, Deus ele estava ensinando que o maior milagre não é beber água, mas é ter água transformada. Porque quando ele muda a fonte, não é apenas aquele momento que você está vivendo que é suprido, é toda a jornada, toda a sua jornada é impactada. Gera um impacto em toda a sua jornada, em todo o seu processo, em toda a sua vida. No versículo 25, o texto nos mostra uma cena muito intrigante, porque Deus ele aponta para Moisés um pedaço de madeira, e a palavra aqui utilizada no hebraico é etz, que na sua raiz primitiva significa árvore, tronco ou madeiro. A mesma palavra usada para dizer que Jesus ele foi preso no madeiro. Olha aí. Então quando Moisés ele lança esse madeiro na água amarga, algo sobrenatural acontece. Quando ele pega e obedece a Deus e pega esse madeiro, ele joga na água, as coisas mudam completamente. A água ela se torna doce e própria para beber. Historicamente não existe registro de nenhuma árvore, nenhum pedaço de pau que tem propriedades naturais para purificar águas contaminadas daquela forma. Você pode pesquisar, não existe nenhuma madeira, nenhum tronco de árvore que cientificamente se prove isso. Então o que a gente vê aqui é um ato miraculoso e ao mesmo tempo um sinal profético de Deus, apontando Jesus para aquele povo. O Etz aponta diretamente para a cruz de Cristo. Assim como a madeira em Mara ela foi lançada nas águas amargas para mudar a sua natureza, a cruz, quando lançada nas águas da nossa vida, ela transforma completamente a nossa história. O apóstolo Paulo ele declara em 1 Coríntios 1,18 que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aquilo que parecia um objeto comum se torna nas mãos de Deus um instrumento de transformação. Quantos aqui já foram considerados comuns? Eu sou, né? Você pode ser um instrumento poderoso de transformação na mão de Deus, na vida de outras pessoas. A cruz, ela não apenas muda você, ela muda completamente a atmosfera da sua vida e ela redefine o seu destino. O que Deus fez em Mara não foi apenas resolver um problema momentâneo, algo que estava acontecendo ali de sede. Foi muito mais do que isso. Ele estava estabelecendo um padrão espiritual. Todas as nossas águas amargas,
sejam traumas, decepções ou pecados, elas só podem ser transformadas quando a cruz é aplicada em nossas vidas. Para as nossas amarguras, a única cura é o madeiro, que é a cruz de Jesus. Essa é a cura dos nossos pecados, dos nossos traumas, das nossas amarguras, das nossas decepções. Sem o X de Deus, a vida ela permanece amarga. Agora, com Ele, aquilo que antes parecia impossível de suportar se torna testemunho de graça. Essa cena, ela também nos ensina algo prático, porque Moisés ele só pôde lançar o madeiro na água porque Deus mostrou para ele. Não foi ele que falou: ih, tem um madeiro ali, eu vou lançar. Não foi. Ele não olhou assim: caraca, aquela madeirinha ali, vou jogar. Não foi isso que aconteceu. Há amarguras na nossa vida que a gente não sabe como resolver. Existem coisas ocultas no nosso coração, na nossa alma, muitas vezes até de nós mesmos, que a gente não sabe como resolver, até que o Senhor nos revela completamente a resposta. E muitas vezes essa resposta ela não vem na forma de explicação, mas ela vem na forma de ação. A obediência ao que Deus te manda fazer. É só isso. Às vezes Deus está te dando direção e você não está sendo obediente. E aquela falta de obediência está dificultando de você ser curado de vários traumas, das suas amarguras interiores, de seus pecados. No mesmo versículo, a palavra nos diz que Deus ele colocou o povo à prova. Amém? E a expressão usada no hebraico aqui é nassar, que significa testar, examinar ou refinar. Ou seja, Deus ele estava refinando o povo. Assim como o olives refina o ouro puro, ele queima e aquilo que é ruim sobe e o que é bom fica embaixo. E aí o olives pode tirar até que ele veja um espelho ali. Era o que Deus estava fazendo com aquele povo. Não se tratava de um teste para reprovação, porque nem o Olives faz ali o teste do ouro, refina o ouro para reprovar e jogar fora. Mas isso se tratava de um processo para revelação e fortalecimento. Deus ele não queria destruir Israel no deserto, ele queria moldar um povo que não apenas conhecesse seus milagres, mas também conhecesse o seu caráter. Porque Deus ele deseja que a gente conheça o caráter dele. O teste em Mara foi pedagógico. Ali Deus estabelece uma lição que ecoaria para toda a história de Israel. A obediência é a chave para a preservação. Ele então vai dar uma promessa condicional dizendo no versículo 26: se vocês ouvirem atentamente ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é certo aos seus olhos, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. E aqui Deus ele revela um dos seus nomes mais bonitos: Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Senhor que cura. E essa cura ela não se limita ao nosso físico, ela envolve restauração completa, emocional, espiritual, moral e até nacional. No contexto histórico, as doenças do Egito, elas eram conhecidas não apenas como enfermidades físicas, mas também como consequência da idolatria e da opressão. O Senhor estava dizendo para eles o seguinte: se vocês permanecerem me obedecendo, eu os guardarei apenas da enfermidade, mas de tudo que corrói a vida de dentro para fora. A obediência ela não apenas evita amargura, mas ela atrai cura. Quando a gente obedece a Deus, a gente vai sendo curado. É obediência. Não tem como a gente moldar a palavra de Deus aquilo que a gente quer viver. Ou a gente obedece a palavra de Deus para receber a cura completa, ou não dá, né? Não tem meio termo. Como a pastora diz, ou é salsicha ou é linguiça. Não é isso? Não tem
nos conduzido a maras para testar a disposição do nosso coração. Muitas vezes a gente quer apenas a intervenção dele, mas ele quer também a nossa rendição. A gente quer que ele venha operar um milagre na nossa vida, mas sem se render. A gente quer que ele faça um monte de coisa para abençoar a gente quer que ele estenda a mão para nós, mas a gente não quer obedecer. A gente não quer gerar um relacionamento onde a gente tem um coração um com o Pai. O maior milagre não é ter a dor removida, mas é ser moldado para viver de forma que essa dor não nos defina mais. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Porque para Deus é muito fácil. Ele está no dedo, ele te toca com um dedinho, meu irmão, ele dá um sopro, acabou a tua dor, acabou o teu trauma. Mas é isso que Deus quer? Deus não quer filhos mimados, Ele quer relacionamento. Ele quer que você conheça o caráter dele, Ele quer que você se renda a Ele, Ele quer que você olhe para Ele e se torne parecido com Ele. Eu já falei isso aqui. Nosso Deus não é um Deus egocêntrico. Ele não quer que você o adore só porque Ele gosta de ser adorado. Vai, me adora aí, seu mortal. Não. Ele quer que a gente adore Ele para a gente se tornar mais parecido com Ele, porque a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Tudo que a gente adora, a gente se torna mais parecido. Então é por nós que Ele pega a adoração, não é por Ele. Entendam isso. Agora, após o amargo processo de amar a Deus, Ele conduz o seu povo até Elim. Está acabando, tá, gente? Eu já falo de grupo. Tramontina, corte lá. E Elim é um oásis exuberante, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Meu irmão, quando tem número na Bíblia, fica esperto, porque tem alguma parada. Não era apenas um local de descanso físico, mas era uma mensagem profética estampada na geografia. As 12 fontes apontam para um governo perfeito e completo de Deus, refletindo ao longo de toda a história da Escritura Bíblica. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro, a cidade celestial com 12 portas. Elas nos lembram que o Senhor, Ele supre de forma ordenada e constante cada fonte, representando provisão contínua para cada tribo. Eram 12 fontes. As 70 palmeiras aqui, elas carregam também um significado profundo, porque no contexto bíblico, o número 70 representa plenitude e abrangência global. É como as 70 nações listadas em Gênesis 10, que simbolizam toda a humanidade, né? Porque quando eles falam das 70 nações ali, eles estão falando de toda a humanidade para aquela época. Ou seja, está globalizando. As palmeiras, elas eram símbolos de vitória e prosperidade. Está lá em Salmo 92:12, quando fala: o justo florescerá como palmeira. Ou seja, Elim era um prenúncio de descanso, vitória e alcance das promessas de Deus para todas as nações. Para todas, não era só para Israel. Só que eles não estavam ligados nisso, né? 12 governo, 70 totalidade global. Vai ser tudo alcançado. Historicamente, Elim estava apenas cerca de 10 quilômetros de mar. Cara, 10 quilômetros caminhando, dá quanto tempo? Fala aí. Eu, quando eu era corredor, eu fiz aquelas corridinhas da Adidas de 10 quilômetros em 48 minutos. Mas eu corria bem. Mas era correndo. Mas o que? Algumas horas, 2 horas, 3 horas, cara. Correndo em 1 hora. Que? Meu correndo é 1 hora. 12 minutos a mais também, só dá assim, controlar melhor que tu vai. Hoje em dia nem 2 horas eu vou conseguir. Isso aí foi, né? Quando eu tinha a tua idade, pô. Quando eu tinha a tua idade é que eu corria assim, né, mano? Minha velocidade de descanso na academia era 11, pô. Hoje em dia 11 é minha velocidade máxima. Socorro! Mas enfim, 10 quilômetros, algumas horas de caminhada, e isso nos ensina que muitas vezes a abundância está mais perto do que você imagina. Mas Deus, Ele nos faz passar por um tratamento interior antes da gente chegar lá na abundância. Ele não vai te botar direto lá na prosperidade, nas coisas que você deseja, naquilo que é maravilhoso, porque a gente não vai saber lidar com isso. São as dificuldades, as maras que a gente passa, os sus que a gente passa, né? Que formam o nosso caráter e formam quem a gente é, cara. Ele sabia que não ia adiantar levar Israel
carregassem no coração o amargo do deserto. Não adianta. É igual o cara que faz bariátrica. Já viu? Uma vez teve um cara que veio falar assim para mim, né? Pastor, eu vou fazer bariátrica, o que você acha? Eu falei, acho que vai dar ruim. Por quê, pastor? Eu falei, cara, não adianta nada tu fazer bariátrica, cara. Antigamente fazer bariátrica, o cara tinha que ficar 6 meses de acompanhamento psicológico, um monte de coisa, um monte de vezes dava ruim. Tu vai fazer de uma hora para outra, sem mudar a tua mentalidade, tu vai engordar, cara. O índice de suicídio entre os caras que fazem bariátrica e voltam a engordar é gigante. Eu falei isso com ele, só que ele já tinha comprado, ele estava só manipulando. Ele já tinha pago. E ele foi e fez, e voltou a engordar. Você entende? Não adianta o cara botar ele no oásis se ele não mudar a mentalidade dele. Então ele vai ter que passar pelo deserto, e às vezes o cara que passa pelo tratamento psicológico, psiquiátrico, ele não precisa nem fazer a bariátrica. Porque ele já mudou a mente, ele alcança lá o oásis dele sem intervenção humana. Você está entendendo? E Deus, ele faz isso na nossa vida, cara. Levar Israel para o oásis sem eles serem curados, carregando a amargura no coração, não ia dar certo. A mentalidade tinha que ser mudada. Muitas vezes a gente larga a escravidão, mas a escravidão não larga a gente não deixa ela sair da nossa mente, a gente continua escravo das coisas antigas. A distância entre o amargo e o abundante pode ser curta, mas Deus, ele só leva quem está curado por dentro, meu querido. Às vezes, a abundância está ali. Mas você não consegue chegar até ali porque você não deixa Deus te curar por dentro. Não deixa Deus te tratar. Agora, aplicando isso a nós, existem momentos em que Deus, ele nos mostra ali que Ele preparou para a gente. Mas Ele nos faz passar em mar e aprender a confiar, obedecer e a deixar Deus transformar o nosso interior. Porque não basta chegar ao destino, é preciso a gente chegar com o coração certo para desfrutar dele. Porque senão tu vai chegar no destino e não vai saber desfrutar dele. Tu vai chegar lá, vai olhar para aquilo tudo. O povo estava no deserto reclamando que era descer cebola do Egito. Tu vê a mentalidade? O povo chegou de frente para a terra prometida e não viu os frutos, só viu um gigante. Vocês viram a mentalidade? Quem você tem sido? Você tem sido Josué e Caleb? Ou você tem sido como o resto da multidão? Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio mar. Pode ser que as circunstâncias tenham se tornado amargas na tua vida, uma decepção que cortou lá no fundo, palavras que feriram como lâminas, tramontina, um sonho adiado pela longa espera. E Provérbios diz que a esperança adiada adorece o coração. Então é uma verdade, às vezes um sonho adiado muito tempo, você está com o coração adoecido, cara. E assim como Israel, você olha para a água diante de você e pensa, não dá para beber, isso é amargo demais. Isso que chegou até mim não é para mim. Mas a mensagem de Êxodo 15, ela ecoa até nós. A cruz, ela ainda tem poder. E quando Jesus, ele entra na nossa história, ele não apenas troca a água, ele transforma completamente a água. O Senhor, ele não se limita a nos tirar do processo. Muitas vezes ele escolhe mudar o processo por dentro. Ele podia livrar Daniel da cova, mas ele livrou na cova, ele mudou o processo lá dentro. Né? A fofa Júlia estava dormida, mudou o processo. Qual seria o processo normal? Sadraque, Mesaque e Abednego podiam ser livrados da fornalha, mas Deus mudou o processo. A fornalha não quebrou, ainda jogou e guardou nela dentro para dançar com eles. Não é isso? Marchando no poder. Deus, ele é capaz de transformar amargura em doçura, dor em testemunho, deserto em lugar de revelação. A gente tem que estar sensível, a gente tem que estar disposto a passar. Olha o cão querendo entrar na igreja. É o cão, pô, é o cão. Cuidado com o cão, hein? Vai lá em casa.
E foi isso que Paulo quis dizer quando ele declarou lá em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso que Paulo falou. Agora, o milagre não é quando Deus ele troca a sua água, mas é quando ele transforma a sua água. Você está entendendo? Ele transforma. Se as águas da sua vida estão amargas hoje, não se desespere não, porque o mesmo Deus que mostrou o madeiro para Moisés continua mostrando a cruz para nós. Ele está lá mostrando a tua salvação, a tua cura está na cruz. E quando a cruz toca as nossas águas, algo muda, não apenas na circunstância, mas dentro do nosso coração. A gente precisa ser tocado pela cruz todos os dias. Todos os dias. Não é, eu já me converti. Quando eu era moleque, quando eu era jovem, eu recebi Jesus no meu coração, a cruz me tocou. A gente tem que escolher tocar a cruz todos os dias. A nossa conversão tem que ser diária. A nossa decisão de obedecer tem que ser diária. Não adianta ter tomado uma decisão lá atrás se aquela decisão ficou lá atrás. Ela tem que ser parte efetiva da tua vida todos os dias, até que Ele venha. Fica de pé, baixa a cabeça e fecha os olhos. Jesus. Essa noite, Deus Ele está falando. Coloque o madeiro na sua mara. Coloque a cruz na sua amargura, no seu pecado, na sua decepção, na sua ferida. Ele está falando, eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te cura. Obedeça, confie, continue caminhando, não pare. Somente marche. Somente permaneça de pé. Então, se essa noite existe algo na sua vida que se tornou amargo, hoje é dia de você entregar a Deus e deixar a cruz transformar por completo. Eu quero te convidar, venha até o altar do Senhor e beba da água doce que só Ele pode te dar. E saia de mar a rumo ao seu Elim. Não deixe de escapar essa noite. Seja curado de uma vez por todas. Deixe a cruz tocar no seu coração e transformar o teu interior. Muitas vezes a gente vive uma aparência, criando uma máscara para não ser decifrado pelas outras pessoas. Mas Deus, Ele sabe aquilo que sobra quando você está em casa sozinho, quando só você e Ele estão ali. Mesmo que você não esteja tendo um relacionamento profundo, Ele conhece o profundo do teu coração. E tem uma coisa, o deserto, ele não é o seu destino. Ele é apenas um caminho para a tua promessa. E no caminho, Deus, Ele adoça até a sua dor. E se você tem vivido isso, sai do teu lugar, vem até aqui à frente em nome de Jesus. Se você sabe que essa palavra cortou o teu coração, sai do teu lugar. Porque Deus, Ele quer curar as tuas amarguras. Seja ela pecado, decepção, seja ela um afastamento. Deus, Ele quer relacionamento contigo. Ele quer te fazer viver o sobrenatural, mas muito mais que isso, Ele quer revelar o caráter dEle para você, até que o seu caráter pareça como o dEle. Então sai do teu lugar em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo. Apenas deseje que o madeiro toque o teu coração e Ele vai tocar. Sai do teu lugar em nome de Jesus. O mesmo sacrifício, procurando seus discípulos, os amigos que falavam cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O teu corpo foi o pão, o teu sangue foi o vinho, sozinho construído
Toca os nossos corações, Jesus. Toca-nos com a tua música. Transforma de dentro para fora. Tira toda a amargura que nos separa de ti. Seja ela pecado, decepção, seja ela uma ferida, uma falta de perdão. Tira toda a ferida espiritual de nós, nos conduz a um relacionamento profundo contigo, Senhor, até que sejamos uma igreja contigo, até que o Senhor venha. É assim que nós falamos. Nós desejamos ser transformados por ti, Senhor. Nós desejamos a tua transformação. Toca-nos, Senhor, assim como aquele madeiro tocou as águas amargas e as purificou, tornando-as potáveis. Senhor, tira toda a amargura de nós, tira tudo que não vem de ti, do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, Senhor. Oh, para que sejamos como águas cristalinas e do nosso